A fé cristã não é uma religião, como muitas pessoas pensam, ou um conjunto de regras, de ritos, de ornamentos, de liturgias. A fé cristã genuinamente se baseia na personificação de um Deus, na pessoa de Cristo Jesus, o Salvador. Cristãos, Cristo, pessoa de Cristo Jesus, o Salvador. Então a fé cristã se baseia justamente nisso. Bom, esse é o tema do vídeo de hoje, então eu vou pedir para você encarecidamente que assista até o final, preste muito bem atenção. Se possível, deixe aquele like e compartilhe para mais pessoas serem abençoadas, edificadas com esse tipo de conteúdo. Deus abençoe. Então eu anotei aqui os pontos referentes a esse tema, dos quais iremos conversar no vídeo de hoje. Como vocês sabem, eu anoto tudo no papel, no caderno, porque a minha mente não consegue, é limitada, a armazenar tudo que eu irei falar aqui para vocês no vídeo de hoje. Então bora lá! A fé cristã genuína se baseia na consumação plena da fé em uma pessoa, em um Deus personificado, na majestosa pessoa de Cristo Jesus, o Salvador. Não é um conjunto de regras, de ritos, e nem repetições de sacrifícios, conforme era no Antigo Testamento. É o encontro pessoal, confiança e comunhão com uma pessoa viva, isto é, Deus feito homem. No entanto, no Antigo Testamento, no judaísmo antigo, os rituais e sacrifícios apontavam para algo que estava por vir. Em Jesus Cristo, esse apontar se tornou pleno e real. A promessa se materializou e tomou a forma humana, e o sacrifício foi consumado em sua pessoa. Assim, o centro deixa de ser uma sombra de um sistema e passa a ser uma relação. Como foi dito aqui, a fé cristã se baseia plenamente na fé em um Deus personificado, materializado, Cristo Jesus, não em ritos, em regras, adornos, ornamentos, coisas externas, e sim uma pessoa. Porém, lá no Antigo Testamento, existia sim todo aquele contraste baseado no judaísmo, os 10 mandamentos, as 603 ordenanças que Deus deu a Moisés. Só que aquilo era apenas uma sombra, uma figura que apontava para a consumação na pessoa de Cristo Jesus. Ou seja, aquele sacrifício apontava para o sacrifício de Cristo Jesus, ou seja, uma pessoa. Então tudo aquilo apontava, era a sombra, era uma figura, era um preâmbulo do que se consumaria na pessoa de Cristo Jesus, o Salvador, Deus feito homem, Deus feito carne, ou seja, Deus personificado na pessoa de Cristo Jesus. Então essa é uma das bases da fé cristã. A fé cristã se baseia numa pessoa. E a vida eterna é esta, citando aqui um versículo aqui, que conheceis a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João capítulo 17, versículo 3. Mais uma vez, falando da fé em uma pessoa, ou seja, um Deus personificado, não meramente um conjunto de regras, ornamentos, sacrifícios, e sim de uma pessoa. Ou seja, o foco da fé a todo momento está em uma pessoa real, presente e atuante. É uma fé viva, que salva e transforma, porque não se baseia em formalidades, mas em Cristo Jesus vivendo pleno em nós. Ou seja, além de nós crer numa pessoa, numa fé viva e eficaz, temos como selo dessa pessoa a qual cremos o Espírito Santo, que é uma pessoa divina também, habitando dentro de nós. Ou seja, o Espírito Santo é Deus, uma pessoa. O Pai é Deus, uma pessoa. O Filho é Deus, uma pessoa. 3 pessoas, um único Deus. Então, a fé cristã não se baseia em conjunto meramente de regras, e sim em uma pessoa. Cristo personificado, Deus em pessoa, não é uma ideia, mas uma pessoa a quem se confia a vida. Ou seja, ele em si é a vida. O autor da vida, ele é a vida. Fora dele, não há vida. De quem nós estamos falando? De uma pessoa. A consumação do sacrifício, rituais cumpridos, não necessário retorno ao velho sistema, mas sim um fruto da obra consumada de Cristo Jesus. Visto acerca de todos os detalhes apresentados nas Escrituras acerca da personificação de Deus na pessoa de seu Filho amado, Cristo Jesus,
mostra que a fé cristã não é um conjunto de rituais e regras. É crer genuinamente em uma pessoa, isto é, Cristo Jesus. Jesus é a salvação, amor, transformação, justiça e comunhão. Ninguém vem ao Pai senão por mim, uma pessoa. Então, para quem acha que o cristianismo, a fé cristã, se baseia em conjunto de regras, religiões, ornamentos, ideologias, está totalmente equivocado. Não é isso. Agora, vamos falar sobre uma linha de argumento mediante a fé cristã, dentro desse tema. A fé cristã não se apoia em símbolos, nem em conceitos abstratos, nem em objetos concretos, que o homem crie, para tentar representar Deus. Qualquer coisa que ocupe o lugar central da confiança, seja ela material ou apenas uma ideia, configure-se como idolatria. Mais uma vez, a fé cristã não se apoia em símbolos nem em conceitos abstratos. Porque a fé cristã já fala de uma fé em uma pessoa. Nem em objetos concretos que o homem crie para tentar representar Deus. Qualquer coisa, seja ela material ou apenas uma ideia, configura-se como idolatria. A razão é simples. A fé cristã é direcionada plenamente a uma pessoa, um indivíduo, isto é, Cristo Jesus, nosso Salvador e Senhor. Cristo Jesus não é uma abstração fantasiosa, religiosa, e sim uma pessoa real, tangível, materializado, que existe entre nós e está dentro de nós. É o próprio Deus revelado na pessoa de Jesus Cristo. Um detalhe acerca disso é na ressurreição do próprio Senhor Jesus Cristo, a qual coloquei o versículo aqui e vou ler para vocês. Vede as minhas mãos, isso posteriormente à ressurreição, e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me, material, e vede, porque um espírito não tem carne e ossos, como vede que eu, a pessoa do Senhor, tenho. Lucas capítulo 24, versículo 39. Ou seja, falando de um ser real, palpável, tangível, materializado, que é o próprio Deus. Muitas religiões e crenças diversas falam de Deus como uma energia, uma consciência universal, um princípio abstrato. No cristianismo bíblico, vemos que Deus se revela na pessoa de Jesus Cristo, uma pessoa com nome, ações, caráter definidos. Ele é o Filho. Tem o Pai, tem o Filho e tem o Espírito. O Filho é distinto também, com seu caráter único e definido, como foi falado aqui. Assim, crer em Cristo é estar ancorado no Deus que se fez carne e habitou entre nós, que se deixou tocar, ouvir, seguir. Essa é a essência da fé cristã. Um encontro genuíno, não com símbolos, não com representações, não com figuras, e sim com uma pessoa, Jesus Cristo, o Filho eterno de Deus, que por si só é o autor da vida. Ele é a vida. Fora ele, não tem vida. Bom, reduzir a fé cristã a uma religião é um grande erro que muitos cometem nos nossos dias. A fé cristã não é um sistema, e sim um relacionamento com essa pessoa de Deus personificado. Religião é entendido como um conjunto de rituais. Mais uma vez, religião é entendido como um conjunto de rituais que pode religar a Deus. Regras, tradições, dogmas. Mas a fé cristã genuína, ela é um encontro pessoal com Cristo, o Deus vivo, rico em glória, que se fez homens para vir a esse mundo nos salvar. Cristo não veio fundar uma religião, como muitas pessoas pensam, mas ele veio por si mesmo, ao mando do Pai, dar a vida por nós, para resgatar vidas. Deus personificado na pessoa de Cristo não veio criar religião, pois já existia o judaísmo naquele período e muitas coisas ele combatia referente àquele período do judaísmo.
E sim, é Deus personificado, feito homem, rebaixando-se a si mesmo, se fazendo fraco, sendo forte, para nos dar a vida, para nos redimir. Ou seja, a fé cristã, em toda a sua essência, aponta para uma pessoa. Não algo que o homem crie, não algo abstrato, uma ideologia, e sim uma pessoa, e qualquer coisa que ouse tomar o lugar dessa pessoa, figura central da fé, acaba caindo na idolatria, que por sinal, heresia também. Cristo não veio fundar religião, mas oferecer a vida. O próprio Jesus combateu a mera religiosidade dos fariseus, é só você ler, que se apegavam à forma e esqueciam a essência. Ele mesmo disse, palavras do Senhor, eu vim para que tenham vida. A vida está em Cristo, uma pessoa. E a tenham em abundância. João capítulo 10, versículo 10. Agora, para finalizar, a fé cristã não é uma religião, é relacionamento, não é rito, não é sistema. A fé cristã é Cristo. A fé cristã se baseia genuinamente na pessoa de Cristo, aquele que é o alfa, o ômega, princípio, o fim, primeiro e o último, que é uma pessoa. Desde lá, de Gênesis até Apocalipse, se baseia e sempre se irá se basear numa pessoa. Então, esse é o tema do vídeo de hoje. Eu espero que você tenha compreendido profundamente essa verdade. Esse um dos alicerces da fé cristã, que é de extrema importância para as pessoas terem discernimento nos dias atuais, como nunca visto antes, a religiosidade tomada como um todo. Então eu peço encarecidamente, meu irmão, que se você foi edificado com esse vídeo, comentem, compartilha, para que mais irmãos possam ouvir essa verdade e ser edificados. Que Deus abençoe e até a próxima.